Na boca do crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na boca do crime! Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime é o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Ouvintes, hoje nós estamos aqui para um programa um pouco mais regionalizado. Vamos falar especificamente sobre Brasília, local esse onde eu moro e que nós raramente comentamos aqui na Boca do Crime, apesar de rolarem muitas coisas por aqui. Não estou falando só de crimes políticos ou de crimes que envolvam o que vocês veem nas notícias de forma mais recorrente, como o Bolsonaro fez X e o Lula fez Y e essas tretas. Hoje nós vamos falar um pouco do centro de poder aqui em Brasília, ou melhor, os bairros que estão adjacentes ao centro político. Eu sei que todos vocês conhecem o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, o Senado. No entanto, e sobre o local, os bairros que estão em volta desses monumentos, desses centros de poder? Como é que eles são? Eles são ultramodernos? Eles têm só coisa do bom e do melhor? Ou será que também, assim como no centro político, também rola algumas peripécias, muitas barbaridades? Bem, e hoje, como eu sou um morador aqui de Brasília, achei justo dizer para vocês, e também que praticamente todo mundo de Brasília tem de passar muitas vezes pelo plano piloto, que é justamente o local adjacente aí que vocês veem nas fotos ao Congresso Nacional, entre outros. São locais que também rolam bastante criminalidade, porém bastante velada, vamos colocar assim. E não é comum você ver assim nas notícias, nenhuma notícia sobre esses crimes, a não ser, por exemplo, digamos, eu imagino que a maioria de vocês seja familiar com um crime muito famoso que ocorreu aqui em Brasília e também no plano piloto, mais especificamente na Asa Sul, que foi o crime do Índio Galdino aqui em Brasília. Porque é de se imaginar que justamente esses bairros, né, como aqui em Brasília, quem mora em Asa Sul, Asa Norte, esses lugares mais próximos de todo o centro político, são lugares de, como o bom da boca diz, lugar de playboy. E não é mentira. Então, hoje nós vamos comentar um pouco sobre essa criminalidade que rola nesses locais, mas que é muito pouco noticiada. Até mesmo aqui para as pessoas de Brasília, não é tão comum assim a gente ver casos aqui sendo bastante explorados sobre como é a criminalidade do dia a dia, locais que tem que evitar, que muitas vezes a gente tem que aprender com base na convivência nesses locais. E para quem não mora necessariamente no bairro, mas tem que passar muitas vezes por aqui, às vezes fica meio difícil. No entanto, mesmo eu podendo dizer isso com um pouco mais de, vamos colocar assim, fatos da minha vivência, por ser morador de Brasília, eu também gostaria de futuramente comentar sobre outros bairros de outros estados, bairros muito famosos, bairros que ocorreram crimes, uma coisa bem mais local mesmo. E para isso eu gostaria também de pedir ajuda de vocês, ouvintes, se vocês puderem mandar aí nos comentários, ou também até no e-mail, ou em outras formas, se vocês puderem ajudar, mandando relatos sobre os locais que vocês conhecem, que vocês convivem, que rolam muitos crimes, ou que rola coisas bizarras, né? Por exemplo, é um ponto de drogas, é uma boca, é um ponto de prostituição, enfim. Isso eu acho que seria uma adição muito bacana pro Na Boca do Crime, porque geralmente a gente sempre comenta aqui sobre casos famosos, ou até mesmo casos desconhecidos, mas falar um pouquinho sobre a realidade, né, do dia a dia de vocês seria interessante também. Então, vamos começar por quem não conhece Brasília e não está entendendo nada do que eu estou falando sobre plano piloto, W3 Sul, quadras residenciais, as SQS, enfim, vamos por partes. Aqui, em Brasília, existe um local chamado plano piloto. O plano piloto ele foi construído, né? Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar aí do famoso plano de Brasília, né? Que deveria ser um
um avião e tudo, tem um formato de avião. E este é exatamente o plano piloto. E o plano piloto ele foi construído justamente para ser esse centro de Brasília, para ser o centro político e que abriga também todas as construções do Congresso Nacional, do Senado, dos tribunais, os ministérios e etc. E adjacente a essas construções estão as duas partes do plano piloto. Ele é dividido em duas partes. A primeira é a asa sul e a segunda é a asa norte. A asa sul e a asa norte elas são divididas mais ou menos da mesma forma. Isso é uma coisa até engraçada para quem vem de fora de Brasília e até para quem mora em Brasília, porque, cara, se você mora em Brasília, você muitas vezes não vai entender absolutamente nada de como é viver em uma outra cidade. E para quem vem de outras cidades para cá, também ver como é que é o plano piloto, até mesmo outras regiões como o Sudoeste, que segue uma estrutura parecida, é uma coisa muito diferente do que vocês estão acostumados. Por exemplo, a asa sul e a norte, elas são divididas em quadras. É assim que é a divisão, elas são divididas em quadras. E essas quadras, elas seguem uma numeração específica e siglas. Então, por exemplo, aí na sua cidade você está acostumado a chegar e, por exemplo, dizer, a rua fulano com a avenida ciclano, não sei o que, pode ter, com certeza, tem números e etc. Mas, geralmente é assim, na rua, tal comércio localiza na rua tal. Eu moro ali na avenida X. No entanto, aqui, nós somos divididos em quadras e essas quadras têm siglas. Então, por exemplo, a asa sul ela é dividida em quadras que vão da 100 até as 900. Então, existem as quadras 100, 200, 300, 400, 500 e por aí vai. E essas quadras elas vão das 1 até a 16. Ou seja, existe a quadra a 101 e vai até a 116. E assim como as 201 e as 216 e por aí vai. E elas são divididas justamente com base muitas vezes em funções. Funções de que forma? Por exemplo, as quadras 200, 400, 300, a 100 e a 700, elas são conhecidas como quadras residenciais. E em todas essas quadras, elas geralmente acompanham o comércio também, que são as entrequadras, e geralmente também tem um mercado. E a divisão especificamente é um pouco chata de explicar toda. Para quem é de fora é bastante confuso, mas eu recomendo que, se você quer ter um pouco mais de contexto, você vá pesquisar aí como é que funciona o plano piloto. No entanto, é importante saber que o plano piloto aqui em Brasília, ele é justamente não só um centro político, mas também um centro administrativo e onde a maioria das coisas que é para o povo ir resolver, né, muitas vezes ele tem que passar por aqui. Então acaba sendo um centro administrativo, político, comercial. Então tem um fluxo enorme de pessoas por aqui. E também porque é considerado um ponto de comum para você ir para várias localidades. Então, inevitavelmente, você vai ter de passar por lá ou acabar trabalhando por lá também. E nisso, apesar de você estar se perguntando, por exemplo, que tipos de crimes podem ocorrer por aí no dia a dia? Bem, o plano piloto, vamos falar primeiramente da asa sul, para depois falar um pouco da asa norte, que há diferenças muito marcantes entre as duas, apesar de serem, muita gente dizer que na teoria é a mesma coisa, mas não é, e principalmente à noite, como eu vou explicar. Mas a asa sul, ela é justamente um bairro conhecido pela sua faixa etária. Sendo um dos bairros mais antigos de Brasília, é natural que a faixa de idade das pessoas que moram lá seja bem maior. Não só isso, mas a asa sul e também a norte é dominada por majoritariamente prédios. E não são prédios grandes. Existe uma, se eu não estou enganado, é uma lei, mas que diz aqui que os prédios da asa sul e da norte não podem exceder
6 andares. Então são prédios muito baixos. Então muitas vezes as pessoas que compraram lá atrás apartamentos na Asa Sul, elas estão aí até hoje. Ou a família delas estão aí até hoje, né? Então é um bairro com uma faixa de idade muito grande. E não só isso, ou seja, é formado por aposentados. Pessoas que têm uma renda muito boa. E com isso vira um alvo muito fácil. Afinal também, pela falta de garagens, não é todo prédio que vai ter garagem, muito carro fica assim, na rua. Não só isso, mas também tem muito senhor muito velho que anda à noite. Apesar de não ser mais tão comum. Eu lembro há um tempo atrás que era mais comum você ver pessoas andando na rua à noite, mas com a onda de crimes que vem rolando, especialmente a Asa Sul sofre um problema crônico de moradores de rua e brigas de moradores de rua. Isso é uma coisa paradoxal, né? O centro do poder de Brasília sofre um problema crônico de moradores de rua, pessoas que não têm para onde morar, para onde ir, e muitas vezes também não querem ir para o albergue ou outros tipos de habitação, que os centros próprios, eles não querem, eles preferem ficar na rua, porque isso é uma coisa interessante. As esmolas que eles conseguem dá uma grana bem interessante, principalmente para as pessoas que ficam nas portas das igrejas. Aqui, lá na 308 Sul, existe até um ponto turístico de Brasília, que é a igrejinha de Nossa Senhora. E nessa igrejinha é um ponto muito grande de moradores de rua. Sempre estão por lá. Então, as esmolas que eles conseguem por lá e também nas portas dos supermercados, dá uma renda, tanto que muitos deles eles preferem não ir para a rua. E até o lixo, cara, você ficaria impressionado com o que o povo do plano joga no lixo. Coisa funcional, coisa que comida, o que foi. Esse povo vive assim. Cara, eu morei em Brasília a minha vida inteira e tem gente que eu sempre encontro no plano piloto, e pessoas que eu encontro já há anos, cara, anos, e estão assim, entendeu? E muitas vezes uma coisa que acompanha, né, em muitos casos de morador de rua, infelizmente, é briga por tráfico, briga por droga, briga por ponto de influência. Tanto é que recentemente na Asa Sul, se eu não me engano foi na 307 Sul, houve um caso de um mendigo que foi queimado por outros dois. Botaram fogo nele porque ele estava devendo dinheiro de droga, que é muito comum também em certas partes do bairro você encontrar pessoas usando crack, assim, tranquilamente aí à luz do dia. Porque aqui em Brasília, pelo menos não que eu saiba, não tem um lugar assim designado, é a Cracolândia de Brasília. Pode até ter, mas pelo menos eu não estou familiar com isso. Se algum ouvinte conhecer aí perto de um lugar onde ele mora, por favor, deixe aí nos comentários. Mas, pelo menos na Asa Sul, é muito comum você ver pessoas usando crack à luz do dia, como se fosse tudo padrão. O que é uma diferença bem marcante entre, digamos assim, o que o local deveria ser, né? Afinal, se você for em artigos, tem muito lugar que diz Asa Sul, top 10 bairros do Brasil. Só que você vê a realidade do dia a dia e tem muito problema, cara. Tem muita coisa. Como, por exemplo, saída de escola na Asa Sul é uma coisa extremamente problemática. Veja bem, na Asa Sul coexiste, ao mesmo tempo, muitas escolas públicas, porque elas foram já construídas já na idealização do plano piloto. Ou seja, elas já deveriam estar ali. A ideia, muitas vezes, das quadras era que cada quadra tivesse um formato certinho e tivessem coisas. Ou seja, tem as entrequadras, que é a parte comercial, e aí tem o mercado, e aí algumas quadras são acompanhadas de uma igreja,
Aí tem outras quadras também que possuem, por exemplo, um cinema, que nem é o caso da 106 Sul, que tem um Cine Brasília. E tem outras quadras que também tem escolas, seja um jardim de infância ou uma escola pública de ensino fundamental. São muito comuns. Mas também tem uma escola específica para ensino médio, mas essas ficam nas 700. E, com isso, uma coisa que é extremamente comum é que pessoas de outros bairros venham justamente de metrô, de ônibus, para ter aula nessas escolas públicas da Asa Sul. E convivem praticamente um do lado do outro. Tem ali lá em cima, né, uma dessas escolas de ensino médio é o Centro Elefante Branco. E do lado tem uma escola privada ali, que é o La Salle. E eles convivem. Só que uma coisa que acontece muito, e que o meu irmão foi vítima de arrastão ali. Eu não sei como, mas ele conseguiu a proeza de ser assaltado 3 vezes no mesmo local, praticamente. Não, vamos ser justos aqui. 2 vezes no mesmo local e 1 vez próximo ao local. Mas mesmo assim, num período de tempo de 2 anos. Justamente por alunos dessa escola, do Elefante Branco, que após a aula estavam ali rondando. Porque ali nas 700 são geralmente casas, não prédios. Então não tem prédios por ali. E é um lugar bastante perigoso, independente da hora do dia que você estiver andando, porque tem muitos, vamos colocar assim, corredores. E também não muita gente passando. Então não é muito sábio ficar andando por ali. Existem quadras, isso o povo da Asa Sul sabe, que são mais perigosas que outras. Tem muitas quadras específicas que são famosas por exemplo, naquela quadra ali tem muito assalto. Na quadra Y ali é ponto de droga. No entanto, também tem locais que são genericamente conhecidos por serem mais propensos a pessoa ser assaltada, a não ser que seja um local bem movimentado. Por exemplo, se eu não estou enganado, ali na 706 Sul, tem um local que é perto da W3 Sul. A W3 Sul é uma via, faz parte de uma via maior chamada W3, que conecta as duas asas. Tem a W3 Sul e a W3 Norte, que percorre toda a extensão do plano piloto. E de um lado tem, na W3 Sul, de um lado tem os comércios e do outro lado tem as residências, que ficam justamente às 700. Então nisso, o meu irmão muitas vezes não tinha escolha a não ser passar por aquele local. Afinal, ele ia lá nas 900 e ele precisava passar para voltar de metrô, pegar o caminho das 700. Não tem como se você tivesse que dar a volta, você seria um completo maluco. E, obviamente, sendo um cara já vivido, ele sabe que tem certas quadras que são mais complexas que outras de você passar, principalmente se está, por exemplo, final da tarde, início da noite. Início da noite, na realidade, dá um puta de um cagaço, dependendo de onde você está. Isso é uma coisa engraçada da Asa Sul e da Norte. A Asa Norte mais ainda, mas é por outros motivos que irei elaborar um pouco depois. Mas a Asa Sul, ela sofre muitas vezes de um desolamento total, porque justamente por essa faixa etária maior e também muito do comércio fechar mais cedo, ficam parecendo meio fantasma, assim, pelo menos de pessoas, porque é bastante movimentado em questão de carro. No entanto, em muitas áreas fica completamente sem pessoas. Então, se você estiver num lugar errado desse, você fica com uma sensação muito grande de que a qualquer virada de esquina vai ter um assalto aí. E até uma história engraçada, trágica, porém engraçada, foi que um dia o meu irmão simplesmente não estava com absolutamente nada. Ele não tinha levado celular, ele não tinha levado absolutamente porra nenhuma junto com ele. Ele tinha só uma mochila e dentro dessa mochila tinha um bolo que ele estava trazendo para casa. Tinha só um bolo. E aí nisso ele estava... Acho que essa foi a segunda vez que ele foi assaltado. Na primeira levaram o celular dele, essa rapaziada aí do Elefante Branco. Que aí vai ter ouvinte, por exemplo, mora em Brasília, e vai dizer: Felipe, mas aí fica parecendo que todo estudante do Elefante Branco é bandido. Não, muito pelo contrário. A grande maioria vai lá, desce pro metrô e volta. Ou tem gente até mesmo ali da própria Asa Sul que estuda no Elefante Branco, eu conheço.
ou pega um ônibus, vai pra parada de ônibus. Mas o problema é que, infelizmente, tem uns malucos, muito dos espertos, que aproveita esse tempo, né, por exemplo, entre as aulas, ou por exemplo, sai da aula e vai ficar zanzando, ou tá na saída escolar, que aí tem muito estudante. E muitas vezes também eu já ouvi casos de não é nem estudante do elefante branco, mas sim pessoas que usam uniformes, por exemplo, do elefante branco, ou parecem que são do elefante branco, mas não tem nada a ver. Mas eles, justamente para serem de forma mais difícil identificados, né, eles se utilizam disso para assaltar a rapaziada. Por exemplo, é muito comum ali na parada de ônibus da 508 Sul, na frente da Escola Parque, a rapaziada só levar arrastão mesmo. Já houve casos, já houve relatos, porque são paradas muito, muito cheias. Aí o povo chega lá, uma rapaziada em grandes números, e rapidinho ali faz a festa e sai andando tranquilo. Afinal, também, apesar da extensão da Sul e também do policiamento, muito, infelizmente, pelo poderio do bairro, né? Então é normal de se assumir que tenha mais policiamento que outros lugares, mas que não deveria ser assim. Esse pessoal sai impune, mesmo assim, porque sai correndo, e a polícia muitas vezes não tem viatura suficiente, porque isso é uma coisa. Eu raramente vejo viaturas passando pela Asa Sul, ficando de tocaia ou coisa do tipo. Na Norte também é a mesma coisa. E isso é um problema, porque as pessoas se aproveitam para fazer isso, né? Sim, e voltando para a história do meu irmão. Meu irmão estava andando com uma mochila, e dentro da mochila tinha um bolo. Aí, na primeira vez ele tinha sido assaltado, beleza, levaram embora o celular dele. E na segunda vez, meu irmão, ele estava só andando. E aí no meio, cara, acho que era da 706 Sul, ele foi abordado por uns dois moleques com o uniforme do elefante branco. E parecia ser uns molequinhos mesmo, tipo 15, 16 anos. Puxou um canivete nele. Falou, passa tudo aí, tio, passa tudo. Aí meu irmão passou a mochila. Aí os moleques só saíram correndo, né? E aí, beleza. E o meu irmão, tranquilão, né? Porra, levaram minha mochila, mas levaram o meu bolo embora. E aí o meu irmão, no dia seguinte que ele voltou lá, né? Chegou uma pessoa do local onde ele trabalhava. E porque ele tava de uniforme quando ele foi assaltado, né? E ele tinha avisado o povo lá, aí, ô rapaziada, foi assaltado, não sei o que, tudo. E ele chegou lá no dia seguinte e avisaram pra ele, ô cara, a gente encontrou tua mochila, ela tava jogada ali na 700, a gente encontrou ela jogada ali. Aí ele pegou a mochila de volta, mas cadê o bolo? Os filhos da puta, deixou a mochila lá jogada, levaram o bolo do embora, velho. Eu posso dizer que assaltaram o meu irmão. Roubaram o bolo dele, cara. Que sacanagem do caralho, viu? Eu ficaria muito bolado. Meu Deus. Mas isso é uma coisa bem recorrente, infelizmente. E na terceira vez foi um negócio muito sério, que meu irmão estava andando com alguns colegas de trabalho. E na volta lá, ele passou na frente de um Detran. Veja bem, na frente de um Detran, que fica também ali na parte da 700, 906. E chegou um maluco, puxou uma pistola e pediu para eles entregar tudo. E aí meu irmão e os amigos novamente perderam o celular. Na frente do Detran. Assim, sem mais e nem menos. Então acontece umas bizonhices assim, sabe? Com o povo realmente não dando a mínima para onde eles estão assaltando ou de onde eles estão perto, eles só saem correndo. E assalto, furto, é muito difícil da pessoa ser pega. Tem que dar muita sorte, assim, de o cara ou ser um puta de um banana e ficar ali dando sopa onde ele assaltou, né? E muitas das vezes também, pelo menos eu percebi que você avisa a polícia que tá rolando alguma coisa, sei o quê, mas eles nem vão averiguar direito. Ou se vão averiguar, um caso extremo, um exemplo. Na
eu tava um dia andando pela Asa Sul e eu passei num mercado. E nesse mercado, geralmente tem um estacionamento na frente dos mercados. Tem um mercado e aí tem uma parte que é o estacionamento, a parte da frente, né? Lá tem flanelinhas, geralmente. É muito comum que exista briga de flanelinhas por ponto. Mas não só flanelinhas, mas também mendigos que ficam de flanelinhas, né? Existem aqueles flanelinhas que usam aquela veste lá, que são os autorizados pelo governo, não sei o que e tal. E tem uma rapaziada que só fica de flanelinha, né? E também competindo com as pessoas que muitas vezes ficam ali, fazem as duas coisas. Ficam na frente do mercado pedindo esmola e ficam ali de flanelinha. E um dia eu tava passando e começa uma puta de uma comoção. E aí eu fui ver essa comoção e o que tinha acontecido é que um flanelinha esfaqueou o outro por causa de briga de ponto. Que o cara chegou lá mais cedo, aí veio um pra ficar de flanelinha, aí veio um outro maluco, começou a disputar ponto com ele. E ele falou assim: e aí, irmão, eu tô aqui já, tu não vai embora não? O cara se recusou e foi lá e puxou um canivete nele e esfaqueou a barriga dele. Aí ele foi levado pro hospital, tudo foi uma comoção, não sei o que. A polícia chegou, pegou o cara e tudo. Mas isso foi uma vez que, por exemplo, rolou uma coisa dessa. E é uma incidência bastante comum. Até, não só em frente a mercados, mas também nessas entrequadras que eu comentei. Porque praticamente todas as entrequadras, elas têm um flanelinha ou dois, cada um cuidando de um lado da entrequadra. E não é incomum que role briga de ponto entre eles. Então, flanelinha que levou porrada. Se você vai num barbeiro, né? Barbeiro sempre é assim, esses barbeiros de esquina sempre são um bom ponto para você ouvir o que é que tá rolando. Ou seja, pelo bairro, ou ali na frente. E um dia desses eu tava cortando o cabelo. E aí chegou, o cara falou assim: que, pô, o flanelinha ali da frente, pô, ameaçou, foi o outro de morte. Ali eu vi acontecendo, tava aqui na frente. O cara ameaçou o outro de morte, não sei o que ele tava a ponto. E disse que se ele aparecesse amanhã, ele já ia estar com a peixeira pronta, não sei o que. Então, a coisa mais comum aqui é briga de rua. Mas também tem uma coisa que eu nunca vi, mas que deve ser bastante comum. Mas, pelo menos eu vendo, é uma coisa assim, de outro planeta. Que é o seguinte: geralmente o tráfico de drogas, né, a gente diz que existem quadras específicas para isso. Não é toda quadra que você vai encontrar um problema com droga. Por exemplo, existem quadras na sul e na norte que são as chamadas quadras militares. Você acha que um meliante, um traficante, vai ficar lá de tocaia numa quadra militar? Não vai. Não vai não. Que é literalmente para isso. São quadras onde os militares ficam estacionados. E saem fardado e tudo, etc. Armado, os caras não vão se engraçar lá. No entanto, existem quadras específicas que eles usam muitas vezes para ser ponto de droga. E eles usam de métodos bastante, vamos colocar assim, engenhosos. E que são plenamente à luz do dia, então não é nada escondido. Por exemplo, um muito famoso é usar os buracos assim de... Eu não sei como é que chama, mas aqueles lugares onde passa fio, né, de energia ou bueiro, e eles colocam, e sempre tem uma pessoa que faz o seguinte: ela coloca a droga lá dentro, ela esconde a droga lá dentro, e depois de algum tempo vem uma outra pessoa buscar. Ele abre essa tampa, ou bota a mão ali no bueiro, e pega a droga lá dentro. E eles fazem assim, para ficar traficando droga. E uma coisa que o povo sempre relata que acontece é que quando eles estão nesse esquema, tem uma pessoa ou pessoas que ficam de tocaia ali, obviamente. Porque, veja bem, você está fazendo isso à luz do dia, correto? Então, é muito capaz que pessoas vejam o que você está fazendo. Tem um amigo meu que falou que passou por isso, que ele falou exatamente assim. Ele estava andando ele passou debaixo de um prédio. E enquanto ele estava passando debaixo de um prédio para ir no mercado, ele olhou para o lado e tinha um rapaz, né, um menino. Ele disse que o menino não devia ter nem uns 14 anos. E tava metendo a mão assim numa caixa de energia assim da companhia de energia aqui de Brasília. E metendo a mão ali, não sei o que, deixando alguma coisa e tampando ali. E aí meu amigo, ele deu uma encarada, coisa que não se deve fazer, afinal você tá
O cara tá fazendo um negócio ali suspeito, você vai ficar encarando o maluco? Então, mas ele encarou, deu uma encarada, assim, continuou andando. E aí, ele percebeu que, nisso que ele virou a cabeça pra frente, parou de olhar, na porta do mercado tinha um outro moleque, só que esse era mais velho, tinha uns 16, 17, parado, encarando ele. E aí, ele conectou os pontos e percebeu, pera aí, se aquele moleque ali tava plantando droga ali na caixa, né? Nessa caixa aí de fio. Então, esse outro maluco aí que tá me encarando com uma cara feia. E aí ele falou assim que esse cara tava com o celular na mão, parece que tava ouvindo uns negócios, parecia um radinho. E aí eu perguntei pra ele, pô, como é que tu sabe que tu não foi pro Rio de Janeiro, hein, bicho? Certeza que tu tá me contando o local certo? Porque isso parece muito uma coisa que você escuta, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é os caras traficando assim numa boca, e aí ou sei lá, São Paulo, e você escuta o povo tá traficando, e aí você vê, e o cara tá com um radinho ali pra escutar as coisas, os outros caras falando alguma coisa importante ali sobre o tráfico, sobre sei lá o que. E aí ele entendeu que era justamente esse cara que estava na porta do mercado, estava observando o moleque plantando ali, e também, ao mesmo tempo, ficando de tocaia para quando o moleque saísse, né? Ele ia ficar ali vendo se ninguém ia mexer nisso. E aí por isso ele ficou encarando meio feio esse meu amigo, porque, né? O cara, porra, vacilou, ficou encarando ele. Felizmente meu amigo saiu lá pelo outro lado do mercado, não deu nada, voltou para casa. Mas mesmo assim, outra coisa extremamente comum que ocorre. E uma outra coisa, né, que é muito importante nisso, é que a faixa etária de muita gente que comete crime, da bandidagem na Asa Sul e Norte, é muito baixa, cara. É muito baixa. Tem um artigo muito interessante, que eu até posso deixar linkado na descrição para vocês, que eu também me baseei para falar um pouco dessas coisas, mas que mostra, entre aspas, o mapa da criminalidade do plano piloto. E fala que a faixa de idade é notoriamente baixa nas duas asas. Então tem muita gente dos seus 14 aos 18 praticando crimes, né? E não é de se imaginar que isso seja muito difícil. Afinal, tem muito idoso. Furtar idoso, furtar estudante. É muito simples, né? Muito mais simples do que, sei lá, você tá num local que você tá passando adulto, você não sabe quem você vai encontrar, né? Então, obviamente, você vai nos alvos fáceis. Mas, também, pela falta de policiamento, muitas vezes, em algumas quadras específicas que notoriamente tem menos do que outras, vamos ser, afinal, não é em toda a quadra, vou falar isso bem baixinho, não é em toda a quadra que mora deputado, senador ou pessoas do alto escalão do governo, né? Então, existem quadras que sofrem um tratamento especial, até mesmo com seguranças privados. Mas, bem, é tudo uma teoria, né? Eu estou só teorizando aqui. E muitas vezes acontece de forma crescente furto de carro, principalmente à noite, por conta dessa falta de policiamento. Então, você estacionar assim, muitas vezes ao léu, num local não muito estratégico, não é interessante, porque fica tão mais fácil da pessoa furtar. E não é nem furtar o carro em si, de sair levando o carro embora. Isso é mais raro. No entanto, eu estou falando mesmo de chegar uma pessoa, pegar uma pedra, tacar no teu vidro e se vê alguma coisa interessante dentro. Pô, com quantas pessoas que eu conheço não aconteceu isso, cara? Quantas pessoas que estavam lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa da minha universidade. O cara, ele ia vender caneca, né? Aquelas canecas de alumínio do curso, da atlética do curso, né? E aí ele parou com o carro assim na Asa Norte, deixou lá o carro. Aí chegou um malucão, ele deixou o carro lá à noite, numa quadra. Aí chegou um maluco, pegou uma pedra, pá, meteu no vidro. Carro apitando, viu que tinha uma mochila ali no banco do passageiro, pegou pra ele, viu se tinha uma coisa interessante, uns óculos ali no porta-luva, não sei o que. E aí tinha também aquele botãozinho, né, que é da mala,
Ele apertou o botão da mala, abriu a mala e viu que lá dentro tinha uma caixa lacrada. E aí, quando ele foi, não tinha como abrir a caixa na hora, ele falou, pá, deve ser uma coisa interessante. Pegou a caixa e levou embora também. Enfim, aí meu amigo, no dia seguinte, chegou lá na universidade e disse, galera, vejam bem, roubaram as nossas canecas. E aí deu um puta de uma treta aí que começou a se criar uma teoria da conspiração de que na realidade não tinham roubado porra nenhuma e tinham engabelado o dinheiro da rapaziada que pagou pela caneca, porque quem caralho vai roubar a caneca? Mas enfim, a versão oficial é que as canecas foram roubadas e o ladrão deve ter, sei lá, qual a reação do fulano em abrir uma caixa pensando que ia ter uma puta parada foda e um monte de caneca de alumínio com um animal bombado de uma atlética de curso universitário, né? Peripécias da Asa Norte. E a Asa Norte, ela tem um fator diferencial. Vamos agora falar da famigerada Asa Norte. Por que famigerada Asa Norte? Bem, dois motivos que são extremamente diferenciais da Asa Sul. Primeiramente, a Asa Norte, ela é um bairro mais novo do que a Asa Sul. Primeiro foi construída a Asa Sul. Algumas partes da Norte estavam construídas também. No entanto, a maioria das quadras da Asa Norte são mais modernas, mais contemporâneas que as da Asa Sul, justamente por terem sido construídas bem depois. Então, a faixa etária que mora lá também é bem mais nova, porque são pessoas que adquiriram os apartamentos lá recentemente. E então, acontece que muitas vezes o comércio da Asa Norte e as coisas que tem lá são bastante diferentes também da Sul, principalmente no sentido de bar, de restaurante, mas bares principalmente, porque é uma faixa etária mais jovem que mora lá. Então tem bem mais gente assim na rua, andando por aí de quadra em quadra, justamente porque tem muito bar, muito restaurante, muita coisa para se fazer em questão de entretenimento. Isso principalmente nas áreas das entrequadras, né? No entanto, também tem outro aspecto de que a Universidade de Brasília, a famosa UNB, fica pelas bandas da Asa Norte, fica próximo à Asa Norte. Então é natural que os universitários muitas vezes vão lá, vão farrear e depois da aula ou marcar as coisas lá para a Asa Norte mesmo, que é um local familiar para eles. Então eles geralmente colam lá e o movimento é bem maior. Óbvio, existem na Asa Sul alguns bares que são movimentadíssimos, muito famosos, mas não se compara ao movimento assim da Asa Norte nesse quesito. Então, se é para sair assaltando velhinho e estudante, geralmente os bandidos preferem realmente ficar na Asa Sul. No entanto, também a Asa Norte, justamente por isso que eu falei de, por exemplo, a 700 serem locais bastante negligenciados pelo policiamento, ter locais que também não vão muita gente, porque são bairros bem grandes. Então tem muitos locais que realmente ficam sem gente. Então se você estiver andando na hora errada, no lugar errado, e à noite também, tanto a Asa Sul quanto a Asa Norte sofrem de um problema de iluminação foda. E às vezes você parece que está num lugar sem iluminação nenhuma, porque o negócio queima, e está lá 4 anos queimado e ninguém vem trocar. Também tem o aspecto, e esse é o que o povo de Brasília mais acha interessante, que você conta pro povo de fora. E assim, porque, cara, a Asa Norte, por algum motivo, eu vou entrar um pouco mais nas especificidades de que é essa via W3 Sul. Vamos lá. O que é a W3 Sul e a W3 Norte? Como eu falei para vocês, é uma via que conecta as duas. Tem várias vias, tem um eixão, tem enfim, diversas vias que conectam as duas asas, vários caminhos. No entanto, essa W3 é a mais, vamos colocar assim, pitoresca aqui de Brasília. E com isso, você tem algumas peculiaridades de cada uma, mas na W3 Sul, ela é dividida em duas partes. Na parte de cima dela, que é a 700, que são as quadras 700, elas são residenciais, então só tem casa. E na parte de baixo tem os comércios, que são as 500. Então, as 500 são comerciais. No entanto, a grande maioria desses comércios tem a parte de cima desses comércios, que são muitas vezes apartamentos. Apartamentinhos, sabe, conjugados. E que muita gente aluga. Aquilo lá é por um preço
mais em conta do que se você for num prédio ali nas 300, enfim. Às vezes até mesmo os próprios comerciantes ficam nessa parte de cima. Então tem um comércio e aí uma porta. E essa porta leva lá para a parte de cima. E pode ter uma infinidade de coisas. Pode ter uma esteticista, um apartamento de uma pessoa morando lá. Eu já vi centro de Umbanda também que funciona nesses conjugados. Enfim, é uma variedade. Mas também pode ter, e isso é uma das coisas que são mais conhecidas, prostitutas que atendem justamente nesses apartamentos, que alugam esses apartamentinhos mais em conta para funcionar lá. E uma coisa que geralmente acontece é que, como vocês sabem, cafetagem é proibida no Brasil. Então, são empresárias individuais, mas também tem muitas que alugam em conjunto esses conjugados. Então, por exemplo, elas ficam rotacionando ali. Por exemplo, tal fulana funciona de tal hora até tal hora. E a outra fulana, enfim. Mas veja bem, Felipe, como você sabe disso? Meu amigo, eu frequento uns lugares podrão. E Deus os abençoe por serem assim, porque é raro você encontrar uns desses hoje em dia. E quando você conversa com a faixa de idade, essa frequentadora da Sul muitas vezes, você encontra de tudo, cara. Você encontra policial federal aposentado, você encontra encanador, você encontra o caixa do mercado, mendigo que cola lá também para tomar uma. Cara, você conversa com todo mundo, você interage com muita gente. E nisso, um dos assuntos favoritos dessa rapaziada é justamente falar sobre mulher. E uma dessas facetas é ficar falando sobre puta, sobre comer puta. É a coisa mais natural do mundo. E eles muitas vezes comentam isso, cara, tranquilamente. A grande maioria dessas coisas que eu tô falando pra vocês, eu escutei dessas pessoas falando pra mim, né? Porque você senta ali pra tomar uma, o velho não quer saber quem é você, o caralho. Ele vai falar no teu ouvido, vai te chamar de amigo e aí pronto, já tá te contando a história de vida, tá falando sobre a puta lá, que encontrou sei lá. Eu lembro de um dia que teve um senhor que chegou pra mim e disse assim: ô Felipe, tem se tu um dia tiver animado, tem uma dama ali na 508 Sul que é boa e barata. Não sei o que, paraibana, disse que era paraibana, senta, não sei o que, meia hora ali, R$70, é um negócio bruto, não sei o que e tal. Eu falei, show de bola. Mas, ao mesmo tempo, você vai adquirindo essas informações aí que são facetas do bairro que você não sabia e que eram desconhecidas para você. E eu lembro que quando me falaram isso pela primeira vez, eu falei, peraí, tem prostituta na Asa Sul e na Asa Norte? Peraí, como é que funciona essa história aí? E aí, eles também contam exatamente assim, que muitas dessas meninas, elas atendem só de horários específicos e elas ficam rotacionando, justamente para baratear o custo, né? No entanto, há uma diferença fundamental entre como funciona a prostituição na Asa Sul e como funciona a prostituição na Asa Norte. A Asa Sul, eu descobri como funcionava justamente por conta dessa rapaziada do bar, esses senhores de bastante vivência contando para mim. No entanto, lá na Asa Norte, você não precisa ser nenhum gênio da lâmpada para descobrir, porque literalmente elas estão na rua. Elas estão lá andando na rua. Da 503, 502 Norte até a 516 Norte estão lá. A partir de umas 22, 23 horas você encontra, cara. E elas ficam ali na rua fazendo ponto. E isso pra mim é uma das coisas mais curiosas do plano piloto. É que na W3 Sul é uma cidade fantasma ali, essa parte da W3, praticamente. Porque, assim, apesar que tem uns barezinhos assim lá nessas 500, no entanto, a grande maioria é coisa comercial mesmo, é loja de ferramenta, loja de roupa, comércio padrão. Então não funciona assim até umas horas altas. Então realmente fica bem vazio. E as prostitutas, assim, na W3 Sul, elas não ficam andando na rua. Elas atendem justamente, como me contaram, nesses conjugados. Então você não vai encontrar a rapaziada lá.
Você, por exemplo, eu tava falando com um deles aí, falou assim, não, e com ela você tem que marcar horário, e aí você tem que adicionar o número, e aí vocês tem que ver certinho com quando vai lá, não sei o que, porque tem hora, não sei o que, pai, tito. Enquanto isso na Asa Norte, a coisa é assim mesmo. Elas estão lá, andando na rua, marcando ponto, como se só nada. E não é uma, duas ou três, não, é muita. São muitas, cara. Tem quadra assim que é cheio. Porque nessas 500, muitas vezes, da Norte, e aí vem as peculiaridades, né? A W3 da Norte, ela, para cima são os comércios, que são as 500, e para baixo já são as 300. Entendeu? Então, a 500 Norte, ela tem muitos bares também, nessa parte das 500. Não é que nem a Sul, que é fantasma. Não, nas 500 Norte tem bastante restaurante, bastante bares, e também tem, claro, os clássicos conjugados da parte de cima. Só que o que acontece é que elas ficam assim andando e ficam na parte de baixo ali. Ficam literalmente na frente do comércio. E é uma cena muito, muito engraçada, porque tem eu tenho uns amigos, né, que eu chamo de Conossu de prostituta. Por quê? Porque o cara sabe tudo. Eu não sei se vocês já viram aqueles fóruns de prostituição, que literalmente tem as fotos das meninas, e aí tem um maluco que ele faz uma descrição completa da experiência com a mulher, e ele fala assim, não, programa muito justo, programa muito bom, porque a menina faz X, Y, Z, e cheguei lá, fui muito bem recebido, de qualidade, e ela era como a foto diria, exceto que talvez ela tenha uns 10 quilos a mais. Enfim, vocês estão ligados a essas reviews? Então, é exatamente assim, esse meu amigo. Só que, é curioso, porque como é que faz? Geralmente, aí tem a W3, né? E entre a W3 e essa 500 tem uns lugares para você estacionar. E nesses lugares que tem para estacionar, aí tem a fachada ali do comércio e tudo, e elas ficam lá. E o que você faz? Aí esse meu amigo, ele já... Na verdade, ele me conta, mas eu mesmo vejo. Porque, por exemplo, teve um dia que eu fui deixar o meu irmão na 316 Norte. E aí você passa ali na W3, né? Eu peguei a W3 para deixar ele. E isso era umas 10h30 da noite, 11 da noite. E aí eu olhei pro lado, eu olhei pra minha esquerda quando eu tava seguindo. E cara, começou ali na 504 e foi até a 515 ali. Mulher. Dos mais variados tipos, muitas vezes nem mulher também. Mas, e eu via os caras fazendo um modus operandi que eu achei engraçado, que era o seguinte. O carro entrava ali nesse estacionamentozinho, dava uma passadinha e aí saía. E aí ele ia pro próximo estacionamentozinho. Aí ele ia lá, entrava, aí saía também. Enfim, averiguando, né? E aí eu fui perguntar pra esse amigo Conossu e eu, cara, como é que é a história? Eu passei por lá, tava vendo os carros entrando, os carros saindo. Como é que funciona isso aí? Ele falou, não, meu amigo, veja bem. Você entra ali, né? Lá na 504. E aí você vai, pá. Aí você chega no final. Aí você pega a via voltando, a W3 voltando ali para a Asa Sul. E você vai entrando de estacionamento em estacionamento. Você vai averiguando. Aí você vai vendo. As meninas, tu vê uma que tu gosta. Aí tu lembra dela, onde tu parou o carro. E aí você vai indo. Aí você volta para 4. Aí não tem mais menina. Aí você pega o retorno, faz todo o ciclo de novo. Vai até o final da W3 Norte, e pega um retorno lá no final, e você volta. E aí você lembra, peraí, onde é que eu vi aquela menina? Aí você vai lá, e aí você conversa com ela, combina o preço, e aí ela te leva lá pra cima, num desses conjugadinhos aí. E aí eu perguntei pra ele, tá beleza, mas e os preços, como é que são? E ele falou que essas meninas geralmente você não precisa, ao contrário das outras, você não precisa marcar horário, nem porra nenhuma, você chega lá, né, só pergunta quanto é, como é que tá o negócio. E ele me falou, isso já faz, quanto tempo que foi essa conversa? Que a gente tem que levar em conta a inflação, né? Quanto é que foi isso? Foi uns 4 anos atrás, 2019, eu acho. É mais ou menos por aí. E em 2019,
Então, ele me falou que na época, pelo menos, era mais ou menos uma meia hora, 70 conto. Isso independente da menina, justamente porque, nas palavras dele, existia um cartel ali, ou seja, era tudo combinado. Porque seria um pouco curioso, né? Você tá ali, né? Passando todas essas meninas no mesmo lugar e ter preços muito discrepantes. Afinal, geralmente, né? Não é tudo assim. Mas se o cara tá passando lá pra ver as meninas da rua, é porque ele não é um malucão ali que, por exemplo, do setor hoteleiro. Essa é outra coisa que eu vou comentar depois. Mas digamos que no setor hoteleiro, né, de Brasília, como eu imagino o setor hoteleiro bom de qualquer cidade, onde concentra uns puta de uns hotel rico, você vai ver umas meninas de luxo que deve custar o olho da cara, né? Eu tenho até uma experiência interessante um dia nesse setor hoteleiro, num rolê. Mas enfim, depois eu falo. Terminando o raciocínio aqui da Asa Norte. Essas meninas da Asa Norte, então o cara que passa por lá, ele não tá procurando um programão de botar 300 na mão da menina ali e pegar a Gisele Bündchen. Ele tá ali porque é fácil, é prático, é rápido. E o preço é em conta, né? Então o cara vai lá, fala com a menina e diz ele que nos dias que ele passa lá, faz isso com certa frequência, ele só paga. Tranquilo aí e pagava, ou melhor, pagava nessa faixa, né? Porque a gente tem que levar em conta a inflação. E eu hoje em dia não faço ideia de como tá os preços. Isso seria até um na boca... imagina, ouvintes, imagina. Na boca do crime, ao vivo. Felipão passando ali na Asa Norte, umas 23 horas, indo trocar uma ideia com as prostitutas. Perguntar lá como é que é o mercado, como é que tá a situação. Eu duvido muito que alguma delas iria conversar. Sei lá, ou será que conversa? Agora me vem um questionamento. E aí? Imagina um na boca do... O Hernani tinha essas ideias de fazer o na boca do crime ao vivo, não sei o que e tal. Mas também, cara, tem umas vezes que eu passei na Asa Norte, assim, eu lembro de um dia que eu fui jogar um basquete com o povo da igreja. Um amigo meu me falou assim: ei, bora jogar um basquete ali na 300 e alguma coisa norte. Porque muitas vezes entre essas quadras tem quadras também, quadras de basquete, futebol, pro povo jogar. E aí ele me chamou pra jogar um basquete ali. Só que, apesar de eu estar lá, né, eu teria que voltar de ônibus, que eu fui de ônibus pra lá. E cheguei lá, pá, jogamos um basquete, aí meu amigo se despediu todo, o povo foi embora. E eu tive que pegar um ônibus lá na W3, porque se você quer ir para outras regiões administrativas, para outros bairros de Brasília, e você está na Asa Sul Norte, muito provavelmente você vai pegar ali ou no Eixão ou na W3. E no caso, o ônibus que eu precisava passava ali pela W3 Norte. Cara, eu lembro que eu fui parar ali, onde que era? Foi a 505 Norte, 506, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, cara, um breu, uma escuridão total. E eu ali, cara, sozinho, não tinha uma alma. Não tinha uma alma. Passavam uns malucos assim que eu ficava assim, assustado, cara. Parecia uns bichos, assim, uns caras mal encarados mesmo, te olhando feio, entendeu? Como se você estivesse invadindo ali, cara. Mas isso era tipo um domingo, então, né? Um domingo, à noite, o asno aqui não tinha Uber, né? No celular, isso já faz um tempão. E eu lá, parado, esperando numa parada de ônibus solo. Só que aí, passado um tempo, uns 40 minutos, 50, começou a aparecer umas mulheres assim, indo e voltando. E aí eu, né, muito do inocente, né, não sabia ainda dessa faceta aí da Norte. E eu só, tem umas mulheres meio... as roupas meio diferenciadas passando aqui, hein? E aí até que uma delas me aborda assim, ele fala, e aí rapazinho, tá afim de um programa? E aí, cara, aí eu lembro que eu fiquei tipo assim, não, cara, comecei com uma formalidade, não, muito obrigado, moça, não, mas eu tô tranquilo, só tô esperando o meu ônibus aqui, obrigado. Ai, cara, muito bom. E aí, sim. E aí também tem esse lugar, né, que é completamente diferente, que é justamente o setor hoteleiro. E o setor hoteleiro sul, especificamente, né,
O norte eu não sei, mas eu lembro de um dia, essa história aí que eu vou contar um dia, eu tava passando pelo setor hoteleiro sul. Isso era umas meia-noite já, 1 da manhã, era, cara, tarde. Só que eu tava num bar com um colega, e aí esse colega me falou assim, olha cara, tem um posto de gasolina ali no setor hoteleiro sul, que tem umas lojas, assim, tem uns bar, tem um barzinho, tem uma loja de narguilé do lado, e cola umas meninas bonitas, não sei o que, bora passar lá, não sei o que, eu tô de carro, bora passar lá. Aí eu não tinha nada pra fazer, falei, bora passar lá. Fui lá com ele, né? Aí quando eu chego, era um postinho, tinha uma loja de conveniência, mas do lado tinha uma hamburgueria, no posto mesmo, e também tinha uma loja de narguilé. Eu achei meio curioso, mas tudo bem, um posto diferenciado. E aí eu lembro que a gente foi nessa hamburgueria ali, andar um pouco, e aí, cara, tinha 2 malucos gigantes, assim, os caras grandão, gordão, assim, pegando comida. E na frente deles, né, ou melhor, atrás deles, tinha um carro ali. E nesse carro, no banco de trás, tinha 2 mulheres. E aí o banco do motorista do passeio estava vazio, então eu pensei, os malucos pararam aí com as meninas pra pegar uma comida. Só que aí eu achei curioso, porque eu pensei assim, peraí, o motorista e o passageiro estão vazios, e as 2 meninas estão atrás, e não tem mais ninguém. Ou seja, os caras eles estão levando as meninas para algum lugar, e obviamente não é um Uber, porque né, os caras parou para comprar uma comida. E tava muito cena de filme americano. Sei lá, 2 malucão grandão pegando uma comida e umas meninas atrás. E aí eu me toquei, eu falei, peraí. Olhei ao meu redor, pensei, puta, aqui tem uns puto hotel de luxo. Dignatários internacionais. É onde a rapaziada que vem aqui, né, pô, digamos, vem uma delegação chinesa, vem uns malucos aí, uns businessmen aí de fora. Eles ficam justamente nesses hotéis, que são os top de linha aqui de Brasília. E aí eu pensei assim, então peraí, então esses caras estão levando as meninas pra algum lugar desse, deve ser, é o delivery, ou sei lá o que. e aí eu pensei, então melhor eu ficar aqui pianinho, né, não sei, os caras eram muito mal encarados, né. Parecia sabe aquele filme que o Keanu Reeves leva as meninas, né? Que elas são garota de programa e ele é o motorista, ele fica levando elas de um lado pro outro, enfim. Acho que era esse serviço aí. E aí, só que esse meu colega, esse cara é um doido. Ele começou a mexer com as meninas, cara. Só que não mexer de chegar na porta, no vidro, dar uma batidinha. Não, ele começou a ficar encarando ela, fazer uma carinha assim. E aí essas meninas estavam mexendo no celular, e eu lembro que uma delas, ela olhou assim pra ele, e aí ele começou a dar uns aceninhos com a mão assim, discreto, e sorrir. Aí eu falei, maluco, tu tá doido, cara? Para de mexer com as meninas, pô. E os caras literalmente do nosso lado, cara. Eu falei, para de mexer com a menina, pô. Aí as meninas começou a dar risadinha, não sei o que, encarar, bibi. E esse maluco meu colega tava se divertindo. Aí eu falei, ô seu arrombado, vamos vazar daqui, velho, vai tomar no seu cu, pô. E aí a gente foi pro outro canto ali, o cara se cagando de rir. Ainda bem que os caras ali, os grandão, não viu nada, né? Era um cara de piano, enfim, e ficou por isso mesmo, mas doido, né, bicho? Mas... enfim, ouvintes, creio que chegamos aqui ao final do episódio. Eu agradeço bastante a audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado deste relato que foi mais pessoal, né? Como entrasse um pouco mais por dentro desse local adjacente ao centro político, que é também geralmente onde os senhores ministros, tem muito deputado, muito senador que mora, né, nessa região. E também gostaria de, no futuro, se vocês acharem interessante, comentar sobre outros locais, né? Se vocês ouvintes tiverem relatos aí para postar nos comentários, ou tiverem outras histórias aí da Asa Sul, da Asa Norte, ou de outras regiões aí, de qualquer lugar, ouvintes. A gente pode fazer uma parada bacana. O Hernani mesmo, aí, um dia que ele gravar aí, também pode aparecer para comentar um pouco sobre locais que ele morou, bairros assim, como é que é a criminalidade por lá.
Porque, assim, muitas vezes a gente se atém a uma questão de o caso X, o caso Y, o caso Z, mas também falar um pouco de como são os locais onde isso acontece também é bastante interessante. E é isso, ouvintes. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer críticas, opiniões, sugestões, elogios são sempre muito bem-vindos. E, como sempre, agradeço a audiência de vocês. Então é isso, ouvintes. Um grande abraço, valeu e falou! Na boca do crime.